Lampião interrompeu o sacrilégio e transformou Chute em um destino inesperado. A noite estava quente e abafada no sertão nordestino de 1933. As estrelas brilhavam como olhos curiosos, testemunhas silenciosas do que estava prestes a acontecer. Severino, um homem de semblante fechado e andar pesado, estava embriagado após mais uma noite de bebida. A bebida, para ele, era um remédio amargo, que aliviava a solidão e a dor de ser um fora da lei social. Ele não tinha amigos, apenas a garrafa. Por isso, naquela noite, ao passar pela capela da pequena comunidade, sua mente confusa encontrou um alvo. A imagem de Nossa Senhora, esculpida em madeira e adornada com flores desgastadas pelo tempo, parecia observar Severino com uma reprovação silenciosa. Com raiva acumulada, ele não viu mais nada além de um ídolo a ser derrubado. O impulso foi rápido. Com um chute ensaiado, Severino atingiu a estátua com toda a força. Ouvindo o estalo do cerne da madeira quebrando, como um grito silencioso, passos pesados começavam a se aproximar, carregando consigo sombras vívidas, e o medo logo se instalou no coração de Severino. O som se intensificou, como se a terra sob seus pés estivesse se preparando para um cataclismo. Quando ele levantou a cabeça, um espectro da lenda estava diante dele. Lampião, o temido rei do cangaço. A fusão de medo e pavor o paralisou. Lampião abaixou-se, em um gesto que deveria ter soado assombroso, mas em vez disso, parecia uma homenagem. A cena era bizarra. O homem que todos temiam, ajoelhado aos pés da imagem quebrada. Severino sentiu uma mistura confusa de repulsa e admiração. O olhar afiado de Lampião erguia-se, e a atmosfera tornava-se insuportável. Severino mal conseguia respirar. Ele sabia que estava no caminho da condenação. Você não apenas chutou uma imagem, Lampião disse, sua voz grave cortando o silêncio como uma faca. Você feriu a fé deste povo. Agora, você irá arcar com as consequências de sua arrogância. 3 dias sob este sol causticante, sem água. A sua própria consciência será seu único companheiro. Os olhos de Severino se encheram de desespero enquanto Lampião se afastava, deixando-o à mercê do sol implacável. O tempo passou, arrastando-se como um fardo. A sede torrava sua boca, a dor queimava suas carnes. Em meio ao tormento, a mente de Severino começou a se desdobrar como um mapa enferrujado, abrindo antigas feridas, relembrando erros e arrogâncias. O que antes parecia apenas um ato de rebeldia tornou-se um fardo pesado. A imagem da comunidade, dos rostos que não olhavam mais senão com desprezo, ecoava em sua mente. A sonidão que escolheu avassalava seu espírito. Finalmente, numa tarde que parecia uma eternidade, Lampião reapareceu, não como um tirano, mas com um cântaro de água e um olhar que sugeria compreensão. Esta água é um presente, mas não é só por você. É por aqueles que ainda acreditam. Você tem uma segunda chance, mas lembre-se, a redenção não é fácil. A força daquelas palavras mordeu fundo. Severino queria acreditar que poderia mudar, mas o peso de seu passado o seguia como uma sombra teimosa. Quando olhou para o canto onde a imagem fora quebrada, um novo pensamento surgiu. Ele poderia restaurar a imagem, mas e sua própria imagem perante a comunidade? O desprezo ainda estaria lá? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Há só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Severino olhou para o canto onde a imagem fora quebrada, ponderou sobre a chance de redimir sua alma. Mas algo diferente pairava no ar. Um baque, como um trovão distante, cortou o silêncio. Severino virou-se abruptamente e seu coração disparou. Da escuridão, uma silhueta se destacava. Era uma mulher, com roupas rasgadas e um olhar cheio de desespero. "Severino!" ela gritou, e seu tom rasgado fez o sangue dele gelar. Era Maria, sua antiga amada, alguém que pensava ter perdido para sempre. O passado retornou como uma onda avassaladora. Os dias que se passaram longe dela agora pareciam uma eternidade. Mas havia uma diferença. Seu olhar, que um dia brilhava, agora estava dissolvido em medo. "Eles vêm. Eles estão atrás de mim." Severino se aproximou com o coração apertado. "Quem? O que aconteceu?" A urgência na voz da mulher fez seu corpo tremer. Maria levou a mão à boca, como se tentasse abafar um grito. "Os homens de Lampião! Eles acham que eu sei onde ele está escondido." Imediatamente, Severino recordou das histórias sobre os antigos conflitos, das traições que corriam como veneno nas veias daquelas terras. O que ela estava dizendo mudava tudo. "Mas você não sabe de nada, certo?" "Não poderia saber," Severino murmurou, buscando convencê-la. "Severino, você não entende. Eles não vão parar até me encontrarem." Maria implorou, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "E se você tiver que escolher entre mim e sua vida, o que você fará?" Ela me olhou nos olhos, e Severino sentiu um peso se somar à sua já pesada consciência. Ela sempre fora sua luz, mas agora era um fardo. Um barulho se aproximava, passos firmes, discutindo em voz baixa. A atmosfera mudou instantaneamente. Enquanto Severino puxava Maria para um canto, o medo crescia. Eram os homens de Lampião, e na mão deles algo brilhava. Os olhos de Severino se arregalaram ao reconhecer o irmão da mulher que uma vez amou. Tiago! Pior ainda, Tiago estava com uma pistolinha na cintura, a mesma que lhes dera bravura em tempos mais simples. "Eu sabia que você voltaria." Tiago sorriu, mas não era o sorriso amigável. "E agora, você trouxe a isca para o meu peixe." "Não entendo," Severino respondeu, a voz tremendo. "O que você quer?" "Lampião quer algo de você, e está disposto a sacrificar a sua querida Maria se você não se apresentar." "Oh, meu irmão, você não sabe o que significa esse sacrilégio. Irá cair sob a ira de Lampião se não o fizer." Neste momento, a realidade pareceu desmoronar. A promessa de redenção feita por Lampião estava profundamente entrelaçada com sua antiga vida e seu amor perdido. A dor na alma de Severino era palpável. Ele se viu encurralado entre a figura do cangaceiro, o peso de suas opções e a mulher que amava. "O que você fará, Severino? O que você realmente fará?" O olhar de Maria o atravessou e a pergunta fervilhava em sua mente. As sombras cresciam e a tensão na noite era insuportável, transformando a noite em um labirinto de dilemas. Ele não sabia ao certo o que decidir. As consequências da sua escolha podiam levar à sua ruína ou à da mulher que amava. A linha se tornou tênue, e sob o calor do sol a saturar sua mente, Severino percebeu que a única saída poderia ser ainda mais dolorosa do que seu passado. Com um gesto dramático, Tiago apontou sua arma para Maria. "A escolha é sua, irmão. Negocie bem." A eletricidade no ar era aterradora. Severino sabia que nada seria como antes. Tudo o que ele acreditava, suas convicções, suas esperanças, se despedaçavam como a estátua que havia quebrado. O que viria a seguir era um mistério, uma reviravolta que o forçaria a confrontar seus medos mais profundos. E agora, com a mente fervendo, ele não conseguia ver uma saída. Severino sentiu o peso da arma de Tiago na direção de Maria.
e o mundo parecia desabar ao seu redor. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. Ele encarou o olhar aterrorizado de Maria, compreendendo que a vida dela dependia de suas decisões. Não, não faça isso, ele gritou. Mas Tiago apenas riu, um riso frio que ressoou na noite. Você vai me dizer onde está o lampião, ou a querida Maria aqui paga o preço. Tiago disse, com os dentes à mostra, como um predador à espreita. O coração de Severino disparou. Como poderia escolher entre a mulher que amava e a própria vida? As palavras de Lampião ecoavam em sua mente, o custo de sua falta de respeito em relação à fé. Mas isso não era apenas por ele. E o que Lampião realmente era? Isso o fez hesitar. A noite estava silenciosa, mas o som dos passos na escuridão se aproximava, e Severino percebeu que não tinha como escapar. Ele teve que agir. Tiago, pense, implorou, tentando negociar. Você não precisa fazer isso. Eu posso lhe oferecer algo. Mas antes que pudesse terminar, um grito agudo cortou o ar. Era Maria. Seu corpo se contorceu, e ela caiu, como se um peso invisível a tivesse derrubado. Severino se lançou para a frente. Ele a segurou. O olhar dela estava vazio, como se uma luz tivesse sido apagada. Ele não entendia o que tinha acontecido. O tempo parecia ter parado. Foi nesse momento que tudo virou. Um clarão intenso iluminou a escuridão. E em um piscar de olhos, uma horda de figuras emergiu da sombra. Homens e mulheres cobertos por trapos, com facas e armas improvisadas. A multidão se lançava em direção a Tiago e seus homens. Um grupo rebelde que de repente se tornava o centro do caos. Lampião não vai poupar ninguém. Um dos recém-chegados gritou. E enquanto a agitação tomava conta, Severino sentiu um puxão em seu peito. Ele encarou Tiago, agora numa luta desesperada contra os intrusos. O quê? O que está acontecendo? Perguntou, sem entender. No meio da batalha, um grito familiar atravessou o caos. Severino! A voz penetrou em sua mente e seu coração parou. Olhando para trás, seus olhos se depararam com alguém que jamais esperava ver. A mãe de Maria, uma mulher que ele conhecia apenas das histórias. Seu rosto estava marcado por um ódio profundo. Você! Você é a razão da nossa dor! Ela gritou, a ira pulsando em suas veias. E então, como se tivesse se preparado para aquele momento por anos, ela puxou de sua cintura uma arma, uma espingarda, como se fosse uma extensão dela mesma. Por você, minha filha está morta. A traição rasgou Severino como uma faca. Ele compreendeu, com uma clareza brutal, que o amor de sua vida não era quem ele pensava. Não! Isso não pode ser verdade, bradou, mas o rosto de Maria parecia confirmá-lo, mesmo em silêncio. A batalha transcorreu em uma revolução de dor e gritos, enquanto Severino lutava entre salvar Maria ou enfrentar a ira de Tiago e da mãe dela. O tumulto tomou forma, homens caindo, gritos de desespero cortando a noite. Severino tomou uma decisão. De uma maneira impulsiva, ainda segurando Maria, que permanecia fraca, e você se ofereceu, mas a que custo? As palavras de Lampião foram como um trovão, fazendo o coração de Severino tremer, e nesse instante, tudo ficou em questão. A verdade por trás de cada relacionamento, seus segredos e o passado que se entrelaçavam, pois agora a luta envolvia mais do que um amor perdido. Era sobre a própria alma de Severino. Enquanto os primeiros raios da manhã cortavam o céu ao longe, uma nova realidade começava a se formar. E Severino percebeu que nenhum caminho seria simples. O que viria a seguir? A dúvida o envolveu como um manto pesado. Enquanto os primeiros raios da manhã cortavam o céu ao longe, uma nova realidade começava a se formar. Severino encarou Lampião, que surgia no meio do caos como uma sombra imponente.
O olhar do cangaceiro era de um homem que estava sempre a um passo à frente. Você se ofereceu, mas a que custo? A voz dele ecoou, e Severino sentiu o arrepio descer pela espinha. O que ele havia feito? O tumulto à sua volta parecia ter parado. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Severino, segurando Maria, olhou para Tiago, que estava em conflito, e para a mulher que gritava, a mãe de Maria, com a espingarda nas mãos. Não faça isso, ele implorou. O desespero tomou conta de seu coração, enquanto a luta entre o amor e o ódio pulsava naquelas almas aflitas. Lampião observou a cena enquanto a tensão aumentava. Os olhos dele então se fixaram na mãe de Maria. Em um movimento surpreendente, ele levantou a mão. Espere! A multidão, ainda em choque, prendeu a respiração. O que aconteceria a seguir? Mas antes que qualquer coisa fosse dita, uma explosão de luz se rompeu no céu, e Severino viu figuras conhecidas surgindo entre as sombras. Era um grupo de homens armados, não com armas comuns, mas com rifles de pedra e arcos. Guerrilheiros de outra facção. O pânico tomou conta da cena. É a hora deles! Gritou um desconhecido. As pessoas começaram a se dispersar, e a confusão tomou conta de tudo. Severino sentiu que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. Ele olhou para Maria, que estava em seus braços, e o horror de perder tudo que amava parecia sufocá-lo. Então, algo dentro dele se acendeu. Ele sabia que precisava decidir rapidamente. Não poderia deixar que ela se tornasse outra vítima. Carlota! Ele gritou, chamando a mãe de Maria. Você realmente quer isso? Você quer perder sua filha também? A batalha não é entre nós. Os olhos da mulher brilharam com uma fúria cega, mas havia uma fraqueza também. Severino se virou para Lampião, que observava a cena com um interesse renovado. Então, em um movimento inesperado, a mulher se voltou e apontou a espingarda para o próprio filho. Eu não vou deixar você arruinar tudo, gritou. Por sua causa ela viveu nesta sombra. Vai se juntar ao seu pai. As palavras dela caíram como uma bomba. Severino congelou. Seu pai? Você está falando de quem? Seu coração batia desenfreado. Isso mudava tudo. Ele olhou para Maria, percebendo a confusão em seu rosto. Como se o tempo tivesse parado, ao som do pânico que agora reinava. Ele é o que você pensa que é! Carlota gritou, com a voz tremendo. Você não sabe que o pai dela era amigo de Lampião? Que toda essa história de amor e tristeza foi arquitetada por eles? Em busca de vingança, as respirações pararam. O mundo ao redor de Severino girou. Ele olhou para Maria, buscando algum sinal. Ela tinha a expressão de quem estava tratando de entender tudo. A verdade machucava. E enquanto a poeira da batalha levantava-se, ele começou a aceitar que o amor que o unira a ela talvez estivesse baseado em uma mentira. Lampião finalmente sorriu. Vê? O sacrilégio é apenas o começo na vida deste homem. As palavras dele ecoaram pela praça. Severino percebeu que estava cercado não apenas por inimigos, mas por verdades ocultas que poderiam consumir sua alma. O que ele pensava ter feito por amor parecia agora um desatino. O caos se intensificou quando os homens começaram a se aproximar, armas em punho. Severino sentiu que o chão sob seus pés começava a desmoronar. Ele não sabia mais em quem confiar. A corrida começou, e o desespero invadiu seu coração. Ele só tinha uma certeza. Tudo o que conhecia havia mudado. A realidade agora era mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. E o que viria a seguir? A dúvida pesava, como uma sombra escura na brisa da manhã. Severino encarou a cena caótica à sua volta. Os olhares estavam fixos nele. O peso das escolhas pendia no ar. Maria estava em seus braços, o pânico desenhado em seu rosto. O olhar dela implorava, e ele não podia deixar que fosse a última vez que a visse assim. Mas o que dizer? O silêncio pesado da multidão oprimia. Então tudo mudou novamente. A pontaria de Carlota,
A mãe de Maria parecia desviar sem aviso. Com um movimento rápido, ela apontou a espingarda agora em direção a Lampião, o cangaceiro temido, que estava medindo a situação como um jogador de xadrez, sempre um passo à frente. Você não vai levar minha filha. A determinação dela era feroz, mas a tensão na cena se intensificou. Severino sentiu o coração disparar. Não, não faça isso. A súplica de Severino ecoou, mas as palavras falharam diante do desespero que tomara conta. Mas Carlota já havia decidido. O gatilho foi puxado com determinação, e o som do disparo cortou a noite como um grito agudo. Com um estalo ensurdecedor, o projétil atravessou o ar. Lampião, que até então era uma eternidade de poder e controle, caiu, não no chão, mas se desfez em fumaça, como um espírito levado pela brisa. Um silêncio mortal tomou conta da multidão. Severino piscou em confusão. O espanto se espalhou rapidamente entre os presentes. O quê? Murmúrios se espalharam, e a sensação de que a realidade estava desmoronando era palpável. O que era verdade? Carmo, um dos homens ao lado de Tiago, sentiu seu corpo encolher. Era um duplo? Ele perguntou, olhos arregalados. Carlota recuou horrorizada e a arma escorregou de suas mãos, caindo na areia. Meu Deus! O que fiz? Olhou em volta, como se procurasse algum tipo de resposta. A multidão ainda parecia atordoada. Severino teve a sensação de estar em um pesadelo. Afinal, quem era aquele homem realmente? Ele nunca se atreveria a imaginar que Lampião pudesse ser um impostor. Maria olhou para Severino com um misto de medo e incredulidade. O que isso significava para os dois? Ele não era o verdadeiro, ela disse a voz trêmula. Não pode ser. A revelação soou nas entrelinhas, e o peso do segredo se instalava entre eles, como um abismo. Mas a confusão não terminou aí. A fumaça se dissipou e do vazio emergiu uma figura. Outra forma humana que começou a tomar forma. Uma mulher. Envolvendo-se em um manto desgastado, surgiu da poeira. O rosto era familiar, mas distorcido. Severino ficou paralisado. Rita, a própria Rita, a irmã de Severino, que todos acreditavam estar morta há anos. Com uma expressão ansiosa, ela se aproximou, e a multidão a observou em silêncio. Eu vim aqui por você, Severino. Eles me usaram, ela disse, envolvendo a cena em mais mistério. Lampião não era quem dizia ser. Ele estava atrás de você todo esse tempo. O mundo parou enquanto Severino lutava para entender. Por que você está aqui? Como? Como você sobreviveu? Não tenho tempo. Deve haver outra forma. O verdadeiro Lampião está mais próximo do que imagina, ela disse, e num instante, um bombardeio de vozes subiu. O que ela queria dizer? A ficha ainda não tinha caído. Tiago, que até então assistia, se preparava para agir, mas a rebelião do que escutava o paralisou. Severino, essa mulher é uma enganadora! Ela não pode ser confiável! Gritou. Severino sentiu o chão tremer mais uma vez. Agora, ele era uma peça em um tabuleiro rebuscado de mentiras, e o dilema crescia ainda mais. O que mais estava oculto nesta teia de traições? Ele sempre achou que seus maiores menos eram a solidão e a dor, e agora percebia que aquilo era só o começo. A confusão tomou conta quando a multidão teve uma reação. Uma onda de gritos se elevando, e Severino sabia que mais segredos estavam prestes a ser revelados. Ele olhou para Maria, cujos olhos lhe diziam que de todo aquele horror ainda existia uma centelha de esperança. Mas o que poderia acontecer agora? As arestas da realidade estavam cortantes, e tudo o que parecia simples se tornara um labirinto. Ele estava prestes a ser puxado para dentro dele. O futuro era um mistério, e Severino não sabia o que esperar. Severino encarou a cena caótica à sua volta. Os olhares estavam fixos nele.
O peso das escolhas pendia no ar. Maria estava em seus braços, o pânico desenhado em seu rosto. O olhar dela implorava, e ele não podia deixar que fosse a última vez que a visse assim. Mas o que dizer? O silêncio pesado da multidão o oprimia. Então tudo mudou novamente. A pontaria de Carlota, a mãe de Maria, parecia desviar sem aviso. Com um movimento rápido, ela apontou a espingarda agora em direção a Lampião, o cangaceiro temido, que estava medindo a situação como um jogador de xadrez, sempre um passo à frente. Você não vai levar minha filha. A determinação dela era feroz, mas a tensão na cena se intensificou. Severino sentiu o coração disparar. Não, não faça isso. A súplica de Severino ecoou, mas as palavras falharam diante do desespero que tomara conta. Mas Carlota já havia decidido. O gatilho foi puxado com determinação, e o som do disparo cortou a noite como um grito agudo. Com um estalo ensurdecedor, o projétil atravessou o ar. Lampião, que até então era uma eternidade de poder e controle, caiu, não no chão, mas se desfez em fumaça, como um espírito levado pela brisa. Um silêncio mortal tomou conta da multidão. Severino piscou em confusão. O espanto se espalhou rapidamente entre os presentes. O quê? Murmúrios se espalharam, e a sensação de que a realidade estava desmoronando era palpável. O que era verdade? Carmo, um dos homens ao lado de Tiago, sentiu seu corpo encolher. Era um duplo? Ele perguntou, olhos arregalados. Carlota recuou horrorizada, e a arma escorregou de suas mãos, caindo na areia. Meu Deus, o que fiz? Ela olhou em volta, como se procurasse algum tipo de resposta. A multidão ainda parecia atordoada. Severino teve a sensação de estar em um pesadelo. Afinal, quem era aquele homem realmente? Ele nunca se atreveria a imaginar que Lampião pudesse ser um impostor. Maria olhou para Severino com um misto de medo e incredulidade. O que isso significava para os dois? Ele não era o verdadeiro, ela disse, a voz trêmula. Não pode ser. A revelação soou nas entrelinhas, e o peso do segredo se instalava entre eles, como um abismo. Mas a confusão não terminou aí. A fumaça se dissipou, e do vazio emergiu uma figura. Outra forma humana, que começou a tomar forma. Uma mulher, envolvendo-se em um manto desgastado, surgiu da poeira. O rosto era familiar, mas distorcido. Severino ficou paralisado. Rita! A própria Rita, a irmã de Severino, que todos acreditavam estar morta há anos. Com uma expressão ansiosa, ela se aproximou e a multidão a observou em silêncio. Eu vim aqui por você, Severino. Eles me usaram, ela disse, envolvendo a cena em mais mistério. Lampião não era quem dizia ser. Ele estava atrás de você todo esse tempo. O mundo parou enquanto Severino lutava para entender. Por que você está aqui? Como? Como você sobreviveu? Não tenho tempo. Deve haver outra forma. O verdadeiro Lampião está mais próximo do que imagina, ela disse. E em um instante, um bombardeio de vozes subiu. O que ela queria dizer? A ficha ainda não tinha caído. Tiago, que até então assistia, se preparava para agir, mas a rebelião do que escutava o paralisou. Severino, essa mulher é uma enganadora. Ela não pode ser confiável, gritou. Severino sentiu o chão tremer mais uma vez. Agora, ele era uma peça em um tabuleiro rebuscado de mentiras, e o dilema crescia ainda mais. O que mais estava oculto nesta teia de traições? Ele sempre achou que seus maiores medos eram a solidão e a dor, e agora percebia que aquilo era só o começo. A confusão tomou conta quando a multidão teve uma reação, uma onda de gritos se elevando, e Severino sabia que mais segredos estavam prestes a ser revelados. Ele olhou para Maria, cujos olhos lhe diziam que de todo aquele horror ainda existia uma centelha de esperança. Mas o que poderia acontecer agora? As arestas da realidade estavam cortantes.
e tudo o que parecia simples se tornara um labirinto. Ele estava prestes a ser puxado para dentro dele. Severino, a voz de Rita cortou o ar, tremendo feroz. Você precisa saber a verdade sobre o nosso pai. Todo esse tempo, ele foi quem manipulou o Lampião. As alianças e traições, todas essas vidas, tudo foi um plano para nos separar. As palavras dela ecoaram como um relâmpago. A revelação abalou Severino até os ossos. Nosso pai, ele está vivo. A lembrança de um homem esquecido, envolto em sombras e mistérios, trouxe à mente todas as mentiras contadas. Cada pedaço de amor que acreditara sentir desmoronava. Sim, mas não como você imagina. Rita continuou, os olhos ardendo. A ira e o medo daquelas palavras se uniram em um ponto de explosão. Ele está entre eles. Temos que agir antes que seja tarde demais. Eles vão atrás de você. Severino sentia a cabeça rodar. O choque da revelação o consumia. O que mais poderia esconder a verdade sobre seu passado? O que mais havia naqueles desertos escaldantes? E agora, o que fazer com essas novidades devassadoras? A multidão estava em alvoroço, os murmúrios se intensificando. Você está louca! Esse homem não é nosso pai! Tiago gritou. A fúria se espalhava como um rastilho. Severino olhou para Maria. O que fazer com ela? E com Rita? A verdade agora parecia uma arma de 2 gumes, cortando o que restava de sua vida. Uma nova tempestade se formava, e o futuro era uma sombra, misturada em nuances de dor e traição. Ele precisava decidir. Mas como? As respostas estavam mais distantes do que nunca, e quanto mais ele se movia, mais puxava as cordas do destino, destinadas a quebrar. Você vai atrás dele ou ficará aqui buscando a salvação? Uma voz ecoou na sua mente, e a pergunta não tinha como ser ignorada. A escolha não era apenas sua. A vida e a morte de todos envolvidas dependiam disso. Severino estava no centro de um furacão, e não sabia se havia como escapar. Severino encarou Rita, a irmã que achara morta, e a confusão o envolveu como uma tempestade. Rita, você está aqui? Sua voz tremia, incerteza ressoando em cada sílaba. O olhar dela refletia uma urgência que ele nunca viu antes. O mundo à sua volta sumia, sombras e revelações se entrelaçando. Severino, não temos tempo. É tudo uma armadilha. Ela falava apressada, a voz baixa como se o silêncio pudesse engolir cada palavra. Lampião, não é quem você pensa. Ele está usando você, e agora que você está no centro, não vai parar por aqui. Eles vão atrás de você. As palavras saíam como uma flecha, certeiras. O coração dele batia como se quisesse escapar do peito. Mas, o que você quer dizer? Severino prendeu a respiração. O que sabia que ninguém mais sabia? Rita olhou ao redor, a multidão inquieta. Tiago, com o olhar ardendo, estava prestes a reagir. As vozes se tornavam tumultuadas e a tensão era palpável. Maria apertou a mão de Severino, desejando um fechamento que não viria. Ele mandou seu pai se afastar. Fez tudo para governar as sombras aqui. Lampião não é um lenda. É um homem com interesses que vão além do que você imaginou, disse Rita, seu olhar intenso. Ele é o verdadeiro traidor. Na verdade, nosso pai, ele está com Lampião, em um acordo sombrio. Severino deu um passo para trás, o choque consumindo-o. O que você está falando? Como assim nosso pai? A revelação era um corte profundo, e o horror o envolveu como um manto gelado. Ele sempre pensou que seu pai havia lutado por eles, mas agora tudo parecia combustível para uma fogueira de traição. Ele foi forçado a fazer isso, mas agora tudo desmorona. Se não pararmos Lampião, você será um peão em um jogo que não controla, ela disse, a impaciência nos olhos. Basta olhá-lo, ele quer o seu sangue. E se não agir, a vida que pensa ter com Maria
vai se transformar em algo inescapável. E esse último grito cortou o ar. Mas, antes que Severino absorvesse, o caos tomou forma. Uma explosão soou. Um estrondo repentino sacudiu o chão. Uma nuvem de fumaça surgiu de longe, enquanto o pânico tomou conta. Olhares estavam fixos na direção do barulho. Severino se virou, o céu escurecendo com nuvens de poeira. Um novo grupo emergiu como fantasmas da poeira. Soldados, com uniformes rasgados, marchando em formação, com olhares firmes e pistolas em punho. Lampião mandou um aviso, gritou um deles. Esse lugar será limpo. As corações aceleraram e o desespero tomou conta. Maria gritou, puxando Severino. O que faremos? Era um apelo nervoso, um eco de sua própria confusão. Rita ficou ao seu lado, a presença dela se tornando um farol em meio ao caos. Os soldados estavam a poucos metros, aproximando-se como uma tempestade. Tiago fez um gesto para os homens ao redor. Preparem-se! Gritou para a multidão. Era um frenesim. Severino sentiu uma energia pulsar dentro dele, uma necessidade de agir. Rita! Ele berrou, tentando recuperá-la. Se formos juntos, podemos parar isso, descobrir a verdade. Mas ela se virou, olhos secos de determinação. Às vezes, a verdade pode ser um fardo maior do que a mentira. Ela disse, sombria. Você não está pronto para o que a verdade significa. Nesse instante, tudo desabou. A tragédia tornou-se evidente com um tiro disparado, ecoando como um lamento. É claro, Severino olhou direcionado ao som, e Maria estava no chão. O impacto foi como uma lâmina, cravando-se em sua alma. O sangue se espalhou pela areia, escorrendo entre os dedos de Severino enquanto o mundo se movia em câmera lenta. A dor tomou conta. Não! Severino gritou, o desespero gritando em sua voz. A cena estourou em pedaços. Tudo o que ele conhecia se desfez como pó ao vento. Maria, não! Ele se jogou ao lado dela, as lágrimas misturadas ao sangue. Rita olhou horrorizada. O olhar de Tiago se transformou em uma caricatura de raiva e alegria. Agora você sente a dor da traição, não é? Ele transformara o jogo num pesadelo. E Severino não sabia se 40 tiros de verdade ou uma mentira custarão a vida de seu amor. E nesse momento, tudo começou a desmoronar. A revelação do pai, a traição de Tiago, o impulso de Rita e a traição final. Tudo era um destino cruel. A noite se tornara calma, mas profunda como o abismo. O futuro agora era um enigma. E Severino sentiu que a vida que conhecia já era um eco distante. Severino encarou Maria, o sangue pulsando sob a pele como um tombo de lava. Ela estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Ele rapidamente colocou suas mãos ao redor dela, tentando parar o que não podia ser parado. O desespero consumia. Como era possível que tudo tivesse chegado a esse ponto? Uma dor profunda se instalanava no seu coração. Maria, não! Não! Ele gritava, mas as palavras mal saíam. Ela respirava devagar, os olhos se esvaindo. O desespero parecia um peso, uma pressão arrasadora em seu peito. A multidão ao redor soltava sussurros, ecos de incredulidade e terror. O silêncio pesado se arrastava enquanto Severino tentava se concentrar, buscando por um sinal, uma resposta. Mas a única coisa que sentia era o calor morno do sangue de Maria escorrendo por suas mãos. Então, um grito cortou a atmosfera gelada. Era Rita, desesperada. Severino, não! O verdadeiro Lampião está chegando! Ele trará mais vingança. As palavras dela soaram como um trovão, trazendo uma nova onda de pânico. Agora, não era mais apenas a vida de Maria em jogo. Era algo muito maior, muito mais sombrio. Como você sabe disso? Severino perguntou, a voz trêmula e desesperada. Mas Rita
não teve tempo de responder. A poeira levantou-se e uma presença poderosa começou a se formar na borda da praça. A figura era imponente, como uma sombra ameaçadora saindo da noite. Era Lampião, não como o impostor que havia caído, mas o verdadeiro cangaceiro, com sua fama de infundir terror. As pessoas começaram a se dispersar, murmurando, reunindo-se nas sombras, como se o próprio ar tivesse tremido com sua chegada. Severino se levantou, sua mente girando em busca de lógica. Maria estava ferida, e agora a verdadeira ameaça se aproximava. "O que você quer comigo?" gritou Severino, tentando manter controle. Lampião, com um olhar fixo e um sorriso irônico, parecia saber mais do que transparecia. "Você ousou desafiar a minha fé, e agora você e sua amada pagarão o preço." Mas naquele momento, outra reviravolta invadiu o campo de batalha. Um tiro ecoou. Um som distinto cortou o ar. Era Tiago. Ele estava segurando uma arma e com um olhar perdido em fúria e arrependimento. "Você! Eu sempre soube que você era problema." Ele disparou mais uma vez, mas o tempo pareceu parar. A realidade se fragmentou em 1000 pedaços. O tiro não foi direcionado a Severino. A bala atingiu Rita, que caíra já da escuridão. O corpo dela tombou ao chão, como um boneco de pano apanhado pela dor. Severino congelou. A irmã que achava que tinha voltado, há pouco segurando a verdade, agora se esvaía como a luz do sol ao entardecer. "Rita, não!" A angústia tomou conta dele. Lapidar o verdadeiro horror foi como um golpe de facão em sua alma. O que estava acontecendo? Quem era seu verdadeiro inimigo? Tiago, o homem que temia, agora era um agente de destruição. Eu não queria, Tiago repetia, o suor escorrendo pelo rosto. Mas era tarde demais. A verdade estava exposta, e tudo o que Severino conhecia desmoronava. Captado pelo gemido agonizante de Rita, o desespero invadira o coração da multidão. Não havia mais heróis, nem vilões. Era uma amálgama de dor e confusão. Lampião abriu um sorriso sombrio. "Agora, Severino, o que vai fazer?" Perdeu a oportunidade de redimir seu passado. E naquele momento, qualquer esperança que restava se apagou. O ar estava pesado, o chão tremeria, e ele sabia que a batalha tinha apenas começado. Agora tudo estava em jogo: amores, vidas e verdades, e tudo aquilo se tornara uma espiral de sacrifício e traição. O que poderia nascer da escuridão? As sombras estavam se aproximando, e Severino não sabia como recuperar o tempo perdido. Olhando para Maria, caída ao seu lado, e Rita, já desfalecida, ele se viu no meio de um torvelinho que não podia controlar. As escolhas que fazia o empurravam para a beira de um abismo, e agora não havia como voltar atrás. Severino encarou Maria, o sangue pulsando sob a pele como um tombo de lava. Ela estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Ele rapidamente colocou suas mãos ao redor dela, tentando parar o que não podia ser parado. O desespero o consumia. Como era possível que tudo tivesse chegado a esse ponto? Uma dor profunda se instalava em seu coração. "Maria, não, não." Ele gritava, mas as palavras mais saíam. Ela respirava devagar, os olhos se esvaindo. O desespero parecia um peso, uma pressão arrasadora em seu peito. As pessoas ao seu redor soltavam sussurros, ecos de incredulidade e terror. O silêncio pesado se arrastava enquanto Severino tentava se concentrar, buscando por um sinal, uma resposta. Mas a única coisa que sentia era o calor morno do sangue de Maria escorrendo por suas mãos. Então, um grito cortou a atmosfera gelada. Era Rita, desesperada. "Severino, não! O verdadeiro Lampião está chegando. Ele trará mais vingança." As palavras dela soaram como um trovão, trazendo uma nova onda de pânico. Agora não era mais apenas a vida de Maria em jogo. Era algo muito maior, muito mais sombrio. "Como você sabe disso?"
Severino perguntou, a voz trêmula e desesperada, mas Rita não teve tempo de responder. A poeira levantou-se e uma presença poderosa começou a se formar na borda da praça. A figura era imponente, como uma sombra ameaçadora saindo da noite. Era Lampião, não como o impostor que havia caído, mas o verdadeiro cangaceiro, com sua fama de infundir terror. As pessoas começaram a se dispersar, murmurando, reunindo-se nas sombras, como se o próprio ar tivesse tremido com sua chegada. Severino se levantou, sua mente girando em busca de lógica. Maria estava ferida, e agora a verdadeira ameaça se aproximava. "O que você quer comigo?" gritou Severino, tentando manter controle. Lampião, com um olhar fixo e um sorriso irônico, parecia saber mais do que transparecia. "Você ousou desafiar a minha fé, e agora você e sua amada pagarão o preço." Mas naquele momento, outra reviravolta invadiu o campo de batalha. Um tiro ecoou. Um som distinto cortou o ar. Era Tiago. Ele estava segurando uma arma e com o olhar perdido em fúria e arrependimento. "Você! Eu sempre soube que você era problema." Ele disparou mais uma vez, mas o tempo parecia parar. A realidade se fragmentou em 1000 pedaços. O tiro não foi direcionado a Severino. A bala atingiu Rita, que caíra da escuridão. O corpo dela tombou ao chão, como um boneco de pano apanhado pela dor. Severino congelou. A irmã que achava que tinha voltado, há pouco segurando a verdade, agora se esvaía como a luz do sol ao entardecer. "Rita, não, não!" A angústia tomou conta dele. Lapidar o verdadeiro horror foi como um golpe de facão em sua alma. O que estava acontecendo? Quem era seu verdadeiro inimigo? Tiago, o homem que temia, agora era um agente de destruição. Eu não queria, eu não queria." Tiago repetia, o suor escorrendo pelo rosto. Mas era tarde demais. A verdade estava exposta, e tudo o que Severino conhecia desmoronava. Captado pelo gemido agonizante de Rita, o desespero invadira o coração da multidão. Não havia mais heróis, nem vilões. Era um amalgama de dor e confusão. Lampião abriu um sorriso sombrio. "Agora, Severino, o que vai fazer?" Perdeu a oportunidade de redimir seu passado. E naquele momento, qualquer esperança que restava se apagou. O ar estava pesado, o chão tremeria, e ele sabia que a batalha tinha apenas começado. Então uma explosão de luz cortou a noite. Não era um só tiro, era uma sequência. Um grupo de homens emergiu das sombras, armados até os dentes, e na vanguarda deles estava alguém que Severino nunca esperaria ver. Era seu pai. Severino. A voz dele saiu como um sussurro carregado de dor e arrependimento. O homem que acreditava estar morto, que pensava ser o motivo de sua vida desmoronar, agora estava ali, com uma expressão que misturava amor com terror. "A verdade é mais complicada do que você imagina." "Pai, como você pôde?" Severino sentiu a realidade ruir novamente. O que mais poderia ter sido um engano? A cena à sua frente era uma tempestade em sua mente. Lampião, Tiago, Rita, e agora o pai no meio dela. Ele estava no centro do caos, perdido em meio a tanto desespero. E o que aconteceria agora? Todos acreditavam que tudo estava claro, mas agora a linha entre amigos e inimigos era como fumaça, e Severino se viu sem saída, sem saber em quem confiar. As sombras apenas se intensificaram, e um novo ciclo de traição e revelações começava. Severino sentiu uma onda de raiva e desespero, enquanto encarava Lampião. O vórtice de trevas a se aproximar. O pai ali, na linha da frente, como se tudo não passasse de uma peça de teatro cruel. "Por que, pai? Por que você nunca me disse a verdade?" A voz dele feria o ar, quebrando o silêncio pesado da praça. "Porque eu queria proteger você, Severino." O velho mal conseguia encarar o filho.
a emoção estampada em seu rosto. Eu fui forçado a me aliar a ele para proteger nossa família. Lampião nunca é o que parece. O pavor enchia o olhar de Severino. Tudo o que acreditara estava desmoronando aos pedaços. Mas a cena tomou um rumo inesperado. Rita, no chão, começou a se mexer, suas mãos entrelaçadas com a terra. Severino, não é tarde. Podemos sair disso. A determinação em sua voz cortava a tensão como uma faca. Não, pepino não se resolve com arma, Tiago gritou. Sua própria fúria cega se intensificando. Ele se virou, apontando a arma para Rita. O corpo de Maria ainda sangrava no fundo, como um eco da tragédia em curso. O coração de Severino estava em pedaços. Não toque nela! Uma fúria que ele nunca soubera que existia tomou conta. Em um impulso, puxou o braço de Tiago. O arma se desviou e disparou para o alto. O som ecoou, mas ao invés de abrir outra ferida, uniu as vozes em um clamor de desespero. Agora, deixa-a em paz. Lampião, com um riso sombrio, observava tudo como um maestro regendo uma sinfonia de dor. Vocês acham que podem escapar de mim? Eu sou o destino que vem buscar quem desafia a ordem. Sua voz era um rosnado ameaçador, mas no fundo havia uma hesitação. A batalha estava prestes a acontecer, mas a incerteza pairava no ar como nuvens de tempestade. E nesse momento crucial, algo brilhou ao longe, uma centelha de esperança. Os cangaceiros reais se agrupavam, separados de Lampião, traidores lutando ao lado dele. Era hora de escolher. Severino virou-se para Rita, que agora se levantava, seus olhos cheios de fogo. É hora de lutar pelo que é nosso. Vidas estão em jogo. Severino conectou-se a ela, bem no coração da confusão. E se perdermos? E se a verdade nos destruir? A voz tremia enquanto seus medos borbulhavam, mas ele via em Rita a coragem que precisava. Era hora de enfrentar o inominável. Precisamos fazer isso, por Maria, por nós. O grito dela incendeu o ímpeto. Severino compreendeu que a esperança, mesmo que distante, ainda pulsava. Por Maria! Ele ecoou, fechando a mão ao redor do que restava de coragem. Com um passo à frente, enfrentou o Lampião que se aproximou como uma serpente. Você não pode nos controlar, não mais! Lampião avaliou o desafio nos olhos de Severino, e um sorriso arrogante se espalhou. Eu sou o que você teme, Severino. Você sabe que não pode ganhar. Mas havia uma fragilidade na expressão dele, uma preocupação que se disfarçava atrás da bravura. Foi nesse momento que todas as sombras, todos os segredos se entrelaçaram. O cangaceiro, o impostor, jornalista, a luta pelo orgulho. Severino soube que a verdadeira batalha não era contra Lampião, mas contra seus próprios demônios e aqueles que se escondiam nas sombras. A multidão estava em chamas. Não só de fogo, mas de fé e raiva. O coração do sertão pulsava. Severino deu um passo adiante, a vida de todos na palma da mão. Esta é a nossa vez de mudar, ele gritou, ecoando a certeza. E no clamor, entre as balas, os corações pulsando em uníssono, um novo futuro se abriu. E quando a poeira sentou, não havia final. Havia um novo começo. Lampião olhou surpreso, o poder das vozes se erguendo como uma tempestade. Mas o que viria a seguir? O futuro escurecia, e o sertão aguardava. Mas antes que a história seguisse adiante, não se esqueça de fazer sua parte. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que outras pessoas possam descobrir este conto pulsante. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar. Com certeza há pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que achou do final.
Sua participação é crucial, e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar este canal.